Se sentindo quebrado, sobrecarregado, estresse, ansiedade, depressão, frustração? Descubra o poder de Deus para restaurar a sua vida através da nova série de mensagens Oficina de Restauração, baseada no texto de Jeremias 31:25, Restaurarei o exausto. Abra o seu coração e tenha expectativas para juntos recebermos a primeira mensagem, Tempo de Restaurar a Fé. Seja muito bem-vindo à Igreja da Cidade no Campus Colina, a nova série de mensagens Oficina de Restauração. E hoje vamos começar restaurando uma área muito importante, que é a restauração da fé. E para introduzir essa série, eu gostaria de convidar aqui o nosso irmão Anderson, conhecido também por Careca, para me dar uma rápida entrevista. O Anderson, ele é um artista, tudo bem, Anderson? O Anderson é um artista, ele também é um profissional da área, ele é pintor e também restaurador. Essa filmagem foi feita na oficina dele, ele restaurando também um Opala. Anderson, nós sabemos da sua criatividade, da sua habilidade. Fala um pouquinho para a gente sobre este item restauração. Qual é a diferença, uma pessoa que tem uma oficina, de consertar um carro atual, um carro usual, como qualquer um de nós aqui, está dirigindo, bateu o carro, leva numa oficina para consertar. Diferente do que uma pessoa leva um carro para você para restaurar. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Boa noite, paizão, boa noite. Um carro usual, um carro que a gente tem de uso comum, você vai encontrar peças em qualquer lugar, qualquer oficina que tenha o mínimo de profissionais e tal, eles conseguem realizar esse conserto. Agora, uma restauração, ela exige uma atenção diferenciada, uma atenção muito especial para o que vai ser feito. Você não encontra peças em qualquer lugar, nem nada disso, né? Então vai exigir uma atenção diferenciada. Então, geralmente é quase que um trabalho bem manual. É somente manual, é somente manual. Precisa de alguém que tenha paixão por aquilo que está fazendo. Porque você não vai encontrar peças em qualquer lugar, nem nada disso, né? Na verdade, na sua experiência, cada pessoa que chega com um carro para ser restaurado, tem uma história por detrás? Sempre tem, das mais variadas. Às vezes é um filho que o pai fez tudo para que ele estudasse, fosse bem sucedido em sua carreira, e o pai tinha um sonho de ter um carro desse, por exemplo, quando saiu. E esse filho estuda, ele é bem sucedido, e ele consegue comprar um carro desse, aí ele restaura e dá de presente para o pai. Acontecem histórias assim, fantásticas. Essa é uma delas, né? Ok. E como que se faz para quando você pega o carro e começa a trabalhar nele e de repente tem ali uma peça muito difícil que não tem para comprar, como você falou, o carro é fora de linha, é antigo. O que você tem que fazer? Isso acontece bastante com carros antigos. Ele sofre a ação do tempo, né? E isso tem a ver com a região que ele estava também, se é uma região praiana, sofre a maresia, então vai acabar enferrujando mais. E um pedaço que a gente não encontra mais, que a gente tem que fazer? A gente remove, corta o pedaço e faz um pedaço novo, manualmente. Compra uma chapa da mesma espessura, rebate, faz as curvas, as voltas. É tudo muito gostoso, é prazeroso de fazer, né? E é completamente manual, não então, existe quando o comprar. carro chega na oficina de restauração, pode ser que uma parte dele não sirva mais, mas não quer dizer que o carro todo não sirva. Exatamente. Uma parte dele sempre vai precisar, mas sempre tem jeito. E acontece, Anderson, de um carro chegar lá e aparentemente, numa primeira olhada, o carro está inteiro. E aí você vai colocar as ferramentas perto do carro e aí quando você vê tem uma máscara ali. A gente chama de maquiagem o nosso meio. Muitas vezes o cara compra um carro achando que ele é super ali, tá lindo, maravilhoso, mas deram massa, colocaram fibra de vidro no lugar onde era para ter feito com lata, e aí ele tá maquiado. Aos olhos de quem vê, ele tá maravilhoso, mas a íntegra dele ali, a essência dele ali, está todo machucado, tudo cheio de ferrugem. E aparentemente ninguém estava vendo nada. De jeito nenhum, estava lindão. O que é mais difícil no trabalho de restauração de um carro antigo? Um carro raro, um carro, por exemplo, como um Opala desse, que é um carro pesado, um carro cheio de aço inox. É a estrutura, é o chassi do carro.
Quando a estrutura, o chassi do carro está comprometido, o nosso trabalho aí ele é muito mais dificultoso. Às vezes tem carro que você vai olhar e vai falar, eita, isso aí não tem mais jeito não. Mas sempre dá, sempre dá. Então quer dizer, o que é externo é mais fácil de arrumar do que interno? Muito mais, muito mais. Aquilo que não se vê, que quando está comprometido, é isso que dá trabalho. Ok. E qual foi a sua maior alegria? Você já restaurou uma quantidade imensa de carro, mas uma grande alegria que você teve nessa profissão? Olha, foi quando um filho levou um carro do pai para restaurar e o carro tinha alguns pontinhos de ferrugem e ele falou para o pai que ia fazer só alguns pontinhos. Falou, pai, vou dar só um polimentinho e restaurar alguns pontos, mas na verdade ele mandou fazer inteiro assim. E aí ele pediu para a gente que a gente cobrisse o carro e quando o pai chegasse lá a gente ia descobrir aquele carro para o pai. E aquilo foi emocionante demais. Quando o pai viu, meu Deus, chorei junto, essa é a verdade. Legal. Foi uma cena linda, linda de ver. E vale a pena restaurar? Você acredita nisso até mesmo, além do ganhar dinheiro, porque você é um profissional, claro, se você faz o serviço, precisa ganhar. Mas há algo intrínseco além disso que vale a pena e motiva você a fazer mesmo dando trabalho? Existe sim. Nós quando fazemos algo com um carro antigo, um carro que tem pouquíssimas unidades, a gente reconhece que cada um deles é único. E aquilo para ser jogado fora ou descartado, para nós é inimaginável. Então quando a gente olha com o olho assim, não, tem jeito, dá para ficar bom, vai ficar zerado. Então essa é a nossa, quando a gente fala, vai fazer, vamos fazer, vale a pena fazer, porque é único e é exclusivo, então vamos fazer. Legal. Esse é o que motiva, né? Ok. E o Anderson, ele tem essa profissão, ele pinta baú de caminhão, ele pinta carros, ele pinta prédios, faz trabalhos artesanais lindíssimos e cada um é único também, porque cada pintura sua é única, cada quadro é único. Exatamente. E isso tem tudo a ver com o ministério. E eu louvo a Deus por ter pessoas assim, que entendem que Deus é único e Ele criou cada um de nós também com a sua imagem e a sua semelhança. E por isso ele é um vocacionado, também está cursando e vai ser um dos nossos pastores futuramente. Obrigado, paizão. Obrigado, querido. Obrigado, Deus abençoe muito. Você viu que tem tudo a ver o restauro de um carro antigo com a metáfora da restauração das nossas vidas e como podemos fazer conexões? Cada peça é única, você é único. E como o restaurador ama cada trabalho que chega nas suas mãos, o restaurador fiel também te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer restaurar 8 áreas da sua vida. E a primeira delas, Ele quer restaurar a sua fé. O mundo não está com falta de fé. O mundo não está com falta de fé. Eu arrisco a dizer para você que nós nunca tivemos em toda a humanidade as pessoas com tanta expressão de fé. Fé vem de música, vem de livros, enche auditórios, enche templos. As pessoas no mundo inteiro estão atrás de religiões, budismo, islamismo, hinduísmo, shintoísmo, até o ateísmo hoje é uma expressão de religião. Então, não falta expressão de fé. Tem fé na fé, fé na vida, fé no homem, fé no abstrato. Mas existe uma fé verdadeira, que o Senhor quer colocar no devido lugar. Então hoje nós vamos pensar sobre isso. Fé. Cada dia quero convidar você para que a gente volte à oficina para estar tratando de um assunto. Pegue a sua Bíblia, pregue o seu esboço e vamos focar na nossa fé, para que ela saia daqui empoderada, restaurada, porque não importa o tamanho da sua fé. O Senhor Jesus nos disse, a sua fé pode ser pequena, mas tem que ser colocada na pessoa certa. Se a sua fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, for colocada na pessoa certa, ela tiver com a motivação correta, tudo vai se resolver. Mas se você tiver uma grande fé colocada na pessoa errada,
tudo vai se comprometer. Uma pessoa que pega uma cruz, gente, e sai carregando ela na beira da Dutra, e sai andando de cidade para cidade, cruza estados, essa pessoa tem muita fé. Mas será que ela está depositada na pessoa certa? Uma pessoa que se veste de um colete de bomba e se denomina um fiel e vai detonar os infiéis. Ele tem uma grande fé, ao ponto dele morrer por essa fé. Mas será que essa grande fé está depositada no lugar certo, no Deus certo? Esse que é o ponto. Sua fé pode ser grande, mas pode ser sinceramente errada. A sua fé pode ser pequena, mas sinceramente colocada no lugar certo e na pessoa certa. E isso fará toda a diferença. Amém? Então, bem-vindo à oficina de restauração. Há uma promessa em Jeremias capítulo 31, verso 25, o Senhor nos diz, vamos dizer isso bem forte, para que saia da nossa boca e entre pelos nossos ouvidos, porque não é um homem que falou, não é uma religião que falou, mas Deus te trouxe aqui, porque Ele tem todo o interesse em restaurar a sua alma, o seu espírito, o seu ânimo, o seu coração. Vamos lá? Restaurarei o exausto. Restaurarei o exausto. E como a pastora Leila falou ali no momento da ceia, muitas vezes a vida, a jornada vai tirando o nosso brilho, como um carro que foi produzido, mas ao longo de andar pelas ruas, pelas avenidas, pelas rodovias, ele vai amassando, batendo, se desgastando, vai dia a dia perdendo a cor e perdendo o brilho. E com isso, pode ficar parado. Esses dois carros estão aqui, mas quantos deste modelo foram feitos e ficaram pelo caminho? Ficaram amassados, ficaram perdidos embaixo de uma árvore, de uma garagem. Deus te fez único e Ele quer você restaurado. Ele não quer você escondendo os seus talentos, Ele não quer você escondido, Ele não quer você depressivo, Ele não quer você fugindo e se escondendo. Ao longo da história da fé cristã, nesses 21 séculos de cristianismo, muitas pessoas ficaram pelo caminho. Muitos em nossa cidade, em nossos dias, estão desanimadas, feridas, magoadas, injustiçadas, pessoas que foram perdendo a fé e ficaram paradas como carros velhos. Esses carros, eles são antigos, mas eles estão em pleno funcionamento, porque a questão não é ser antigo ou ser novo. Você não pode ser uma pessoa que envelheça por dentro, que fique caquética nos seus sonhos, que não tenha mais projetos, não tenha mais visão. A Bíblia diz que os idosos darão frutos, os idosos terão sonhos e visões. Então, não seja como um carro velho. Você pode ser um carro antigo, mas ainda vai dar muito couro. Amém? Sabe por quê? Porque é no final da pista que o jato decola. Você pode ter cabelos brancos, pode ter até perdido os seus cabelos ao longo da jornada, mas saiba que você pode estar com um coração muito bom, com uma mente muito boa, com uma paixão muito grande, a paixão para recomeçar, a paixão para prosseguir. Então, faça uma análise na sua vida. E se você está desbotando, se você está enferrujando, se você está ficando meio parado, é hora de vir para a oficina de restauração. Nós vamos começar hoje restaurando a fé, mas quero convidar você a voltar para restaurar a esperança, restaurar a alegria, restaurar a paixão, restaurar a estima, restaurar os sonhos, restaurar os propósitos. E vamos concluir com restaurar o amor. Então hoje é tempo de restaurar a fé. Leia comigo Romanos capítulo 1, verso 17, o grande texto que foi base para a restauração da fé cristã. A fé cristã que nasceu lá em Jerusalém e teve a igreja primitiva apostólica. Depois o Império Romano encampou a fé e a fé teve uma expressão bizantina, depois romana. E aí, quando chegou no século XVI, estava altamente enferrujada.
Estava se vendendo a fé, aplicava-se as indulgências, tudo tinha que pagar, tudo tinha um preço. E aí, naturalmente, os mais poderosos podiam comprar os elementos da fé, comprar casamento, comprar batizado, comprar bênçãos, e a população medieval, mais pobre, nada podia. Mas aí Deus traz um profeta dele, levanta Martim Lutero, o grande reformador, restaurador da fé cristã bíblica. E ele, lendo este texto, os seus olhos foram abertos, o seu coração voltou a pulsar, e ele foi responsável para uma grande reforma e uma grande restauração na igreja e na fé. O justo viverá pela fé. Amém? Bota a mão no seu coração. Você foi justificado por Jesus? Bota a mão no seu coração e diga: o justo viverá pela fé. Agora vamos colocar na pessoalidade: eu viverei pela fé. É isso, meu irmão, minha irmã, querido convidado, é possível. Nós não vamos viver amanhã, segunda-feira, pelo que nós sentimos, por aquilo que nós temos. Não é pelo que você tem na conta bancária, não é pelo que você tem no diagnóstico da sua saúde, não é o que você tem pelos seus anos, mas é o justo viverá pela sua fé. A sua fé ou vai te empoderar e elevar, ou a sua fé equivocada, errada, poderá te afundar, poderá colocar num beco sem saída, numa vida depressiva, numa vida pequena, numa vida medíocre, numa vida religiosa. Então, vamos pensar sobre isso. Romanos também, capítulo 5, versos 1 a 3, está escrito: tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a nossa fé, ela é depositada em uma pessoa. Não é fé na fé, não é fé em coisas, é fé em Deus através de Jesus Cristo. Por meio dele obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, ao iniciar esta série, esta primeira mensagem, restaurando esse ponto tão importante da nossa vida, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Duas questões muito importantes, eu faço essa pergunta para você: onde está a sua fé? Onde está a sua fé? E como está a sua fé? Porque essas duas questões são vitais. Como está e onde está? Há um antigo hino que diz: em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus. Porque se você pegar esta fé que veio do céu para você e você depositá-la no lugar errado, tudo estará comprometido, tudo estará comprometido. Então, como está a sua fé e onde está a sua fé? Existem duas coisas que são parecidas, mas não são: religião e evangelho. A religião é sobre homens e sobre sistemas. O evangelho é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre a pessoa. Evangelho é do céu para a terra. Religião é da terra para o céu. O que vem do céu para a terra não tem defeito, não tem erro. Então eu pego e leio o evangelho de Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João, e eu posso comer esta palavra, porque ela é do céu para a terra, ela é divina para o humano. Porém, a religião é diferente, porque a religião, a palavra vem do latim religare, é uma tentativa de homens de se conectar com Deus. Então quer dizer, sai da terra para o céu. Pode estar certa, mas pode estar muito errada. E aí tudo se compromete. Entenda, Paulo, quando diz em Romanos capítulo 5, de 1 a 3, ele está dizendo algo extraordinário. Ele está dizendo que a fé verdadeira em Deus, ela produz paz, firmeza, glória e esperança. Você pode dizer isso comigo? Paz, firmeza, glória e esperança. A sua fé certa na pessoa certa vai gerar o quê? Paz, firmeza, glória e esperança. Não é isso que queremos? Mas só se você tiver a fé no lugar certo e na pessoa certa. A religião produz duas coisas, escreva aí no seu esboço, e que em nome de Jesus isso não tenha lugar em nenhum coração aqui. Normalmente os religiosos, eles são orgulhosos. Por quê? Porque eles produzem algo
fruto da sua religião. Então, tudo se compromete. São orgulhosos, e o orgulho é pecado. Satanás foi expulso do céu por causa do orgulho. O anjo, Lúcifer, queria ser igual a Deus. Ele achou, não há espaço aqui suficiente para mim e para Jesus. Eu tenho que ser o cara. Então não havia espaço, a escolha já estava feita, ele teve que ir embora. Uma outra coisa, são amargurados. O religioso, ele no fundo, ele é amargurado. Ele acaba sempre se ressentindo e sentindo falta de algo e vive na contrariedade e na perda. E muitos desses são evangélicos, que dizem uma coisa e vivem outra. Muitos são católicos, muitos são espíritas. Religião pode ser dentro do cristianismo, espírita, católico, evangelho, ortodoxo. E daí? Jesus não veio trazer para nós uma religião, Ele veio trazer para nós um chamado, um relacionamento baseado no Evangelho, que é a sua palavra e na sua pessoa. Uma vez, nesta igreja, bem no início da nossa transição, uma filha chegou para mim e falou assim: pastor, eu descobri uma coisa. Nessa igreja, o seu pai era até pastor de outra igreja. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu descobri uma coisa. O meu pai não é convertido. O meu pai é batista. Falei, o quê? Meu pai é batista e pronto. O que ela estava dizendo? O seu pai tinha uma doutrina, o seu pai seguia as doutrinas, o seu pai sabia as regras, mas o seu pai não tinha vida. Muito triste isso. Que você não chegue à conclusão de que você é um batista, um religioso, que você tenha a convicção que você é um discípulo, um filho amado de Deus, um seguidor de Jesus. Você tem um relacionamento pessoal com Ele, e aí você escolheu andar com pessoas que têm esta mesma fé, e essas pessoas têm uma família espiritual que se chama igreja, mas isso não é em si religião, porque religião pode produzir sectos de sistemas. Religiosos que seguem a rituais podem confundir as coisas, e com isso, por que Jesus disse que nos últimos dias haverão pessoas que vão dizer Senhor, Senhor, mas Ele diz, não entrarão no reino dos céus? Quem chama Jesus de Senhor, gente, é convertido ou pseudo-convertido, porque um ateu não chama Jesus de Senhor. Um espírita, um islâmico, ele não chama Jesus de Senhor. Se Jesus disse que haverá o dia em que serão selecionados até aqueles que chamam Jesus de Senhor, mas não são convertidos, muito cuidado, reavalie a sua fé. Jesus não veio fundar uma religião, Ele veio te fazer um convite para andar com Ele, para ter um relacionamento pessoal com Ele. Você vai trabalhar com Ele, você vai dormir com Ele, você vai acordar com Ele, você vai trabalhar tendo em vista que você tem um relacionamento com Ele, e quando você partir, você vai deixar um legado com Ele para outras gerações que virão. Então anote aí na primeira parte do esboço os aspectos negativos. Mais do que nunca, infelizmente, muitas pessoas boas e sinceras estão depositando a sua fé no lugar errado. E eu quero dar para você 5 lugares que você deve fugir de colocar a sua fé. Primeiro, em si mesmo. Provérbios 28, 26. Quem confia em si mesmo é um insensato. Então não pegue algo tão lindo que Deus nos deu através de Jesus e coloque em si mesmo. Você não tem que ter fé no seu braço, fé na sua mente, fé no seu coração, fé nas suas habilidades, fé na sua profissão, fé no seu dinheiro, fé no seu bom senso. Não coloque a sua fé em si mesmo, porque quem confia em si mesmo, a Bíblia diz, é um insensato. Também não coloque a sua fé em ídolos. 1 Coríntios capítulo 10, 14, leia comigo. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. E olha para cá.
idolatria não é só se prostrar diante de um ídolo de madeira, de bronze, de porcelana, de barro. Existem outros ídolos. O dinheiro, mamon, pode ser um ídolo. Um relacionamento, tem gente que é doente por outra pessoa. Você não pode ser doente por ninguém. Você pode e deve amar o seu namorado, o seu futuro marido, futuro esposo, mas você não pode ser doente por ninguém, porque esse amor doentio não é de Deus. Pode se tornar uma idolatria. Tem pessoas que fazem da sua carreira, da sua profissão, o seu ídolo, a sua adoração. Tanto é que depois, quando se aposenta, perde o sentido, o significado da vida. Trabalha 30 anos numa empresa, a empresa chega um determinado dia, faz uma rescisão e a pessoa perde o sentido da vida. A sua profissão é uma bênção e é uma dádiva de Deus, mas ela não é um fim em si mesmo. Tem uma coisa que o governo criou, que é um programa chamado Minha Casa Minha Vida. Pensa numa definição ruim, gente. É diminuir muito o sentido da vida. Uma casa é uma bênção. Eu estou pagando a minha casa própria e eu espero que você esteja com a sua quitada, em nome de Jesus. Se não tiver, tenha. Ou se você está planejando, sonhando, ok. Mas não pense que a sua casa é a sua vida. Sabe por quê? Então, porque aí o dia que você tiver a sua casa, acabou o sentido da vida. Ter uma casa própria, ter um carro próprio, ter uma casa de praia, isso pode ser um alvo. Legal, joia. Não há erro nenhum, não há pecado nenhum, problema nenhum. Mas minha casa, minha vida, de jeito nenhum. Meu marido, minha vida, de jeito nenhum. Meus negócios, minha vida, de jeito nenhum. Minha profissão, minha vida, de jeito nenhum. Minha vida é o Senhor. Ele me deu sentido, significado, propósito. A Bíblia diz: por Ele eu vivo, por Ele eu ando, por Ele eu morro. Então coloque a sua fé no lugar onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Tem pessoas que estão aqui neste auditório que tiveram casa própria, mas hoje não tem mais. E você não morreu por isso. Porque bens vêm e vão. São circunstanciais. A sua autoestima não pode morrer com o seu patrimônio, porque é mais alto que você. Então não coloque a sua fé em si mesmo e não crie ídolos para você. Não coloque a sua fé em magia, não coloque a sua fé em nada mágico, místico, esotérico. Gálatas capítulo 5, 20 e 21, leia comigo todos juntos. Idolatria e feitiçaria, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora olha para cá, nós estamos vivendo a época do politicamente correto. Daqui um tempo, nós não vamos poder pregar mais isso na internet, publicamente. Sabe por quê? Porque vai chegar um tempo em que não vai poder pregar a Bíblia mais. Mas eu não estou falando de mim, eu não estou falando desta igreja. Quem disse que não vai herdar o reino dos céus? Quem pratica idolatria e feitiçaria. Então, se você está envolvido com isso, pare em nome de Jesus. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa sincera. Uma pessoa que pega do seu dinheiro, compra objetos místicos e mágicos, vai para a beira de esquinas e está lá. É uma pessoa boa, é uma pessoa sincera. Muitos deles estão muito bem intencionados. Mas está escrito, quem tais coisas praticam. Porque idolatria e feitiçaria na palavra bíblica tem a mesma raiz. Está escrito, não herdarão o quê? O reino. Quem quer herdar o reino de Deus, a basileia de Deus? Então nunca se apegue a nada místico, mágico e esotérico, porque isto não provém do Senhor. O Senhor nos dá uma fé pessoal, relacional, e eu creio que você pode ter esse relacionamento a partir de hoje. Dias atrás, um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Sr. Gilmar Mendes criticou o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, dizendo: mas quem pensa que ele é? Ele pensa que ele fala com Deus? Ele pensa que Deus fala com ele? O doutor Gilmar Mendes, ele não pensa, ele não acha, ele tem certeza. Querido, se você
não crê no poder da oração, que fé é essa? Agora, sabe qual é o problema? Tem gente que não crê e não quer que os outros creem. Ele não fala com Deus, ele não ouve Deus, mas o outro que fala e que ouve incomoda ele. Tenha a sua fé. Esses tempos eu vi uma pessoa andando com uma camisa assim: acabei de falar com Deus, me pergunte como foi. Bonito isso, né? Acabei de falar com Deus, me pergunte como foi. Porque tem gente que fala assim: eu queria saber como é que é esse negócio de falar com Deus. Quem falou com Deus hoje? Aleluia! Por quê? Porque não é uma fé arqueológica que fica no passado, não é uma fé esotérica, não é uma fé iCloud que vive lá nas nuvens. É uma fé real, relacional. Você fala com Deus como você fala com um irmão, como você fala com uma pessoa. Esta é a fé que o Senhor nos trouxe. Uma outra coisa, muito cuidado com fé em religião, em dogmas e sistemas. Tiago capítulo 1, 26 e 27. Sua religião não tem valor algum. Se é uma religião desprovida de graça, de amor, de misericórdia, de cuidado com as pessoas. E por último, muito cuidado se você está seguindo uma fé no mundo, uma fé hedonista, uma fé consumista, uma fé em coisas, uma fé em prazeres. 1 João capítulo 5, 19 e 5, 4. Leia comigo todos juntos. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Então, quando vier o mundo, as circunstâncias, as trevas, falar o tamanho do seu problema, mostre para as trevas o tamanho do seu Deus, o tamanho da sua luz, e prossiga. Há uma cultura do prazer no mundo que vivemos. Isso vem de herança lá da Grécia Antiga, é o hedonismo, é o culto do prazer, do momento, é o que se sente. Por isso que em 2 João capítulo 1, 7, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Amanhã é segunda-feira, cuidado com espíritos enganadores, espíritos escravizadores, que querem fazer fortalezas e sofismas na sua mente e no seu coração. Então, você viu aí 5 lugares onde você não pode colocar a sua fé. E se você colocou e veio aqui hoje, nesta celebração, nessa oficina de restauração, vamos quebrar tudo isso em nome de Jesus. Vamos sair deste lugar e vamos buscar a restauração da nossa fé. Porque você é uma pessoa boa, você é uma bênção, você tem dons e habilidades, você foi feito por Deus para um futuro brilhante. Deus tem mais para você. Então anote aí, a sua fé é restaurada da forma correta, em primeiro lugar, quando você decide ter uma fé sólida no Senhor. Uma fé sólida no Senhor. Romanos capítulo 14, 2 e 3. Veja que texto doutrinário lindo. De Paulo ensinando aos cristãos de Roma, naquela panteísta Roma, onde tinha tantas expressões de fé, paganismo e de ideias erradas sobre relacionamento com Deus. Um crê que pode comer tudo. Outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Olha, se você é vegetariano, a Bíblia está dizendo que a sua fé é fraca, tá? Tá aqui, ó. E tem gente que não come carne porque diz que a carne é fraca, mas aqui está dizendo é que os vegetais são fracos, né? Fecho parênteses. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. Eu já estava usando o texto de base bíblica para comer carne, mas se você não come, então está abençoado. E aquele que não come, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Pois bem, o que há um princípio aqui? A sua fé tem que ser forte, ao ponto de que você não deve não comer por fé. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, vamos dizer que você não goste de carne suína. Você não gosta de comer presunto, por exemplo. Ok, não tem nenhum problema.
Muita gente não gosta de comer, escolhe não comer carne de porco, prefere comer frango, peixe, carneiro e etc. É uma escolha sua. A Bíblia está dizendo que você pode escolher. O que você não pode é julgar quem não come. E o que você também não pode, por motivo religioso. Judeu e muçulmano não comem carne de porco, por religião. Mas nós não somos religiosos, nós somos convertidos, nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Então o que está dizendo aqui, você pode comer ou não comer, é direito seu. Você pode não comer e glorificar a Deus, você pode comer e glorificar a Deus e não criticar ninguém, mas nunca faça algo por motivo religioso, porque seja comer ou beber ou qualquer outra coisa fazer, faça para a glória de Deus. Então você não pode ter uma fé fraca e dizer assim, não posso comer isso por causa de religião. Gente, tem gente que não toma café por causa de religião. Não, isso vai contra a minha religião, eu não tomo café. Tem gente que não toma Neosaldina, gente, por causa de religião, porque tem cafeína. Se você está sob esse jugo, deixa a palavra de Deus te libertar. Você não precisa andar com esse jugo. Por isso que nós não seguimos religião. Religião tem regra. Religião diz, é proibido. Jesus não diz é proibido de nada. Ele diz que você deve examinar tudo e reter o que é bom. E fazer para a glória de Deus. Então, se você vai comer para a glória de Deus, então come e dê graças ao Senhor. Decida ter uma fé sólida no Senhor. Coloque a sua fé na rocha e não em cima da bananeira. Não é? Para que a fé de vocês não se bastasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então não se baseia no que o homem diz, mas no que a palavra de Deus diz. Tenham fé em Deus, disse Jesus. Segundo, a sua fé restaurada da maneira correta quando você tem consciência do seu pecado original. Você sabe de onde você veio. Quando uma pessoa pega um carro desse para restaurar, ele tem que conhecer a procedência do carro. Por quê? Ele vai restaurar e ele tem que saber como é que é um restaurado. Então ele vai, e se ele não conhece o carro, para você que é um carro nacional, mais conhecido, mas poderia ser que fosse um carro importado, ele vai ter que estudar o modelo, para que possa fazer um bom restauro. Como é que é um carro original? O Senhor nos chama para perto, porque Ele fez cada um de nós. Ele conhece. A fabricante deste carro conhece esse carro, mas quem vai reformar precisa estudar quem fabricou. Deus conhece você, por isso Ele pode restaurar você. E você tem que ter consciência de que quando você nasceu no mundo, você herdou uma coisa chamada pecado. Sabe por que eu e você temos que ter consciência de pecado? Porque se não houver consciência de pecado, não tem arrependimento. E sem arrependimento não tem salvação. Porque nós não nascemos salvos. Nós temos que ter consciência do pecado original para nos arrependermos e sermos salvos. Então esse é o segundo ponto. Tenha consciência do seu pecado original. Salmo 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Só existe arrependimento real com a real consciência do pecado original. Quem aqui é pecador? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós nascemos no pecado. Eu não perguntei quem matou alguém, quem cometeu o crime, quem mentiu, quem adulterou. Não, eu sou pecador porque a Bíblia diz. E aí quando eu me encontrei com Jesus, eu me arrependi. E aí eu nasci de novo. 3. Ouve e pratica a palavra no coração. Sua fé é restaurada da maneira correta quando você ouve e aplica a palavra de Deus no seu coração. Por isso, quanto mais você lê, mais purificado você fica. Romanos capítulo 10, verso 9. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quanto mais eu leio a Bíblia, livros sobre a Bíblia, devocionais, eu vou sendo purificado. Por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia, porque ele não quer que você seja restaurado. Ele quer que a sua fé continue errada. Conhecereis a verdade
vos libertará. Se você ouvir uma coisa no YouTube, lê um livro que não está baseado na verdade, quando você lê a mensagem da verdade, você deixa o espírito do engano. Por que muitas religiões cristãs vivem debaixo do engano? Porque não lê a Bíblia. Antigamente, gente, tinha religião cristã que não podia ler a Bíblia, não podia ter a Bíblia. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, e lá falava que quem lia muito a Bíblia ficava maluco. Então não era para ler. Quem ouviu falar nisso? Várias pessoas. O que é isso? Isso é um sofisma de Satanás. Porque se você não conhece a verdade, você é enganado pela mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. À medida em que você lê a Bíblia, o rema de Deus se revela na sua vida, então o erro é revelado, a mentira é denunciada, e você não segue mais doutrina de homens, ensinamento de religião, você passa a seguir Jesus Cristo, o Senhor. Amém ou não amém? Então continue lendo a Bíblia, você vai sendo purificado, porque hoje, gente, é muita contaminação, pela internet, pela TV, pelos filmes. Está aí esse Guerra Infinita. Ali tem uma mensagem subliminar. Ninguém investe bilhões e bilhões e bilhões para produzir um filme daquele sem passar uma mensagem, gente. Não é só para ganhar dinheiro, não. Sabe nada, inocente. Tem ali várias mensagens subliminares sobre esse assunto. Quarto, tome posse da autoridade conferida pela palavra. Sua fé é restaurada da forma correta quando você toma posse da autoridade conferida pela palavra. A palavra te dá autoridade. Você não precisa ser uma pessoa pequena. Você não precisa ter uma fé tímida. Você passa a ter autoridade. Lucas 10:19 diz Jesus: eu lhes dei autoridade sobre o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Tem gente que fala: não, eu não passo embaixo de escada, não. Não, eu tenho que sair pela porta que eu entrei. E não sexta-feira 13 no marco compromisso, não. Isso aí é pesado, deixa eu bater aqui 3 vezes. E tem igreja evangélica mancomunada com isso. Tem igreja, gente, que virou um misticismo, um caldeirão místico. Dá sal para o povo levar e botar dentro do paletó, dentro da roupa, para tirar mal olhado. Que isso, gente? Isso é boa cumba. Tem a macumba e tem a boa cumba. Meu Deus, a nossa fé é muito maior do que isso. Não é uma fé pequena, não é uma fé esotérica. Deus nos dá autoridade. Autoridade. Então, quando está alguém enfermo, ore, unja. Aquela enfermidade pode ser do mal, repreenda. Você não pode prometer cura a ninguém. Jesus não manda a gente prometer cura, Ele manda a gente orar pelas pessoas. Pegue, ore e unja. Expulsar demônios, pregar o evangelho. Quem convence é Jesus, mas nossa função é pregar, porque você tem autoridade para isso. Você é sacerdote na nova aliança, não é só para pastores, para profetas, para apóstolo, para evangelista, para mestre. Cada cristão tem autoridade, disse Jesus: eu lhes envio. Você recebeu a autoridade para ser enviado como homem, como mulher, como casal, como empreendedor, como missionário, como homem e mulher, na sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus empregados. Entenda, você tem uma autoridade dada. E o que está ligado na terra está ligado no céu. A religião não dá isso. A religião coloca toda a autoridade em cima de uma pessoa, e quem tem autoridade é aquele mago lá, é aquele mito lá, e não o povão. Até a Idade Média, gente, ninguém tinha acesso às Escrituras. A Bíblia, ela só tinha em latim, em hebraico ou em grego. Foi no século XVI que a Bíblia foi traduzida para o alemão e depois foi traduzida pelo rei Tiago para o inglês, revisada por William Shakespeare. Eu não sei se você sabe disso. A Bíblia King James, do rei Tiago, ela foi revisada por William Shakespeare, a primeira Bíblia em inglês do mundo. Por isso que ela tem uma linguagem toda poética também. Mas 16 séculos, o povo estava nas trevas. Mas agora não, você tem uma Bíblia no seu idioma. Você tem e deve ler para que você possa ser cada vez mais empoderados pela fé que vocês têm.
Sabe aonde ficará Satanás? Romanos 16, 20. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás onde? Debaixo dos seus pés. Então não coloque o diabo num lugar onde ele não está. Você não precisa ter medo dele. Ele não pode nada contra você, porque agindo eu, quem impedirá? Se ele vier por uma porta e você resistir, ele vai ter que sair por 7. Quinto, a sua fé é restaurada da forma correta quando você abandona o espírito escravizante do medo. Hebreus capítulo 2, 14 e 15, disse Jesus que nós não podemos ser escravizados pelo medo da morte, porque em Apocalipse 1, 17, 18 está escrito: então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. O que Jesus disse? Eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Creia nisso. Então, tudo que vem do medo não vem de Deus. Então, se não vem de Deus, não serve para você. Você recebe a restauração da sua fé quando você abandona o espírito escravizante do medo. Sexto, quando você derrota a sua religiosidade pessoal. Tiago capítulo 1, 26 e 27, fala sobre o religioso. Religioso não produz filhos. Religioso produz seguidores. Religioso não produz filhos, produz seguidores. Um seguidor pode não ser filho, mas um filho é seguidor. Então, tem muita gente seguindo vários profetas que passaram pela humanidade, mas não são filhos, são tudo órfãos, porque são seguidores. Mas seguidor... Até eu tenho uns 30 e poucos mil, só, quantos seguidores você tem no Twitter? Quantos seguidores você tem no Instagram? Quantos seguidores você tem no Facebook? Esse não é o ponto. Seguidor, a pessoa não precisa crer em Deus para ter. Se fosse assim, tem uma celebridade aí que cada Twitter dele dá para fazer uma descarga no banheiro. E tem 2 milhões de seguidores, 3 milhões de seguidores. É ou não é? Fala bobagem. O melhor favor que faria a humanidade era ficar quieto, mas ainda fala. Meu Deus! E fala bobagem. Mas, gente, é bíblico. Está escrito que no final dos tempos as pessoas iam ter comichão nos ouvidos para seguir mentira. O cara fala 10 palavras, 9 mentira. E tem 1 milhão de pessoas seguindo ele. Um religioso, alguém que está no entretenimento, produz seguidores. Mas um discípulo gera discípulos. Um discípulo gera discípulo. Um discípulo gera filhos. Então que você não tenha orgulho da sua religiosidade, da sua fama, da sua popularidade. Você deve derrotar tudo isso e ser um fiel seguidor de Jesus. Sétimo, cresce e deixa para trás a imaturidade pessoal. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava quando menino. Mas quando me tornei homem, o que fiz? Deixei para trás as coisas de menino. Querido, suas emoções podem estar em frangalho por isso, porque você mudou de idade, mas continuou sendo bebê. É impressionante. Tem gente que sai do colégio, mas o colégio não sai dele. Sai da faculdade, mas o espírito de estudante de faculdade não sai dele. Casa, mas quer ter vida de solteiro. Como é que você quer passar para a fase 3 se não dá conta da fase 2? Olha para cá. Com relação à infância, permaneça com a pureza. O que Jesus disse é, deixai vir a mim as crianças. Ele está dizendo o quê? Sejam santos, sejam puros como as crianças. Isso nós não podemos perder, mas não podemos viver como crianças na infantilidade, só brincando, só levando a vida na flauta. Não dá, tem que crescer. Homem, você é de honra, tem que crescer. Mulher, você é feminina, tem que crescer. Casal, você tem uma herança real para deixar para o mundo. Então temos que crescer. Deixa as coisas de menino, deixa as meninice.
Tem gente, qualquer coisa, não brinco mais. Estou mudando de igreja. Estou saindo de casa, pastor. Casado, 30 anos de idade, 1 ano sem relacionamento sexual com a esposa e com o esposo. Como? Acabou o desejo? Por ela, né? Por ele. Não dá. Tem que assumir o que você tem. Você tem que estar casado. É a sua responsabilidade. Você é membro dessa comunidade, você tem a sua responsabilidade. Por quê? Porque você não é mais menino, você não é mais menina, você cresceu. Você é adulto, você é homem. Quantos homens tem aqui? Levanta a mão. Isso. Você é provedor, você é caçador. Preguiça não combina com você. Deus te trouxe aqui para restauração. É oficina de restauração. Não dá. Homem preguiçoso é o ó. Pensa. Pensa, gente. Eu sou casado com uma mulher extremamente trabalhadora. Mas eu teria muito vergonha se eu fosse casado com uma mulher que gostasse de trabalho e eu não gostasse. Eu espero que em nome de Jesus não tenha um homem aqui assim. Que a mulher é trabalhadora, é dedicada, cuida dos filhos, cuida da casa, ainda trabalha fora, gosta de cozinhar, faz comida para você e você, desculpa quem chama Zé, é um Zé da preguiça. Não combina. Passa pela restauração. Homem tem que gostar de trabalho. Tem que gostar de trabalho. Amém ou não amém, irmãs? Isso. Deixe para trás a sua imaturidade pessoal. Crescer é um imperativo para frutificar. Sabe por quê? Jesus, em João capítulo 15, ele diz que nós devemos dar algum fruto. Não, muito fruto. Só que bebê não dá bebê. Criança não gera criança. Para que você possa gerar, tem que crescer. Para dar fruto, tem que amadurecer. Eu não gosto de dizer isso não, porque eu estou dizendo, mas às vezes é bom reforçar. Diga para alguém que está do seu lado, para frutificar tem que amadurecer. Isso. Para frutificar tem que amadurecer. É impressionante como que tem gente que está na base do mimimi, para de reclamar e pega uma enxada, um tanque, uma louça, em nome de Jesus. Isso. Já pensou? Se todo mundo que fosse ficar reclamando do Brasil, da política, do mundo, dos outros, fosse encarar um tanque, uma pilha de roupa, de louça, vem para a igreja capinar, esse campus é enorme. Preciso aqui, tem para capinar aqui. Né? Se você vê o seu marido no ócio lá, pode estar faltando emprego, mas trabalho sempre tem. Né? Então, diga comigo, crescer é um imperativo para a frutificação. E por último, querido, se você quer de fato restaurar a sua vida plenamente, corretamente, vença a instabilidade emocional. Não seja mais bipolar, não viva na inconstância do mundo. Salmo 119, 13, leia comigo. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Faz assim comigo, com a mão aqui, Deus quer estabilidade. Sabe por quê? Porque Ele é estável. Ele é estável. O dólar sobe, a bolsa cai e Deus permanece. Tem um terremoto aqui, tem um maremoto lá, tem um tsunami do outro lado e Deus permanece. Eu peco, você peca, eu erro, você erra, a gente pisa na bola, mas o amor de Deus é constante, é estável. Não há nada que você faça para Deus chamar menos ou mais. Deus decidiu te amar e pronto. Então, se nós somos filho dele, queremos agradar a ele, quanto mais estáveis formos, melhor. Porque Deus é estável e nele não tem variação alguma. Ele não acorda nos amando e
anoitece nos odiando. Deus nos ama, então vamos crescer e viver uma vida de estabilidade, porque a instabilidade é uma desgraça para a alma, para o espírito, para o corpo. Tem gente que chega para mim: pastor, pode contar comigo. Aí eu guardei essa informação. Passa 2 semanas: irmão, vamos fazer aquilo. Então, pastor, não vai dar por isso. Mas estável na fé, estável nas emoções. A estabilidade inspira o sonho das pessoas. A sua fé é maior do que a sua dor e da sua perda. Amém? Celebre a sua recuperação em Cristo Jesus, pois a inconstância dos inexperientes os matará e a falsa segurança dos tolos o destruirá. Então, bem-vindo à oficina da restauração. Que você saia daqui com a sua fé restaurada, não colocando em pessoas erradas em lugar errado, mas com esses 8 princípios de uma fé firme em Deus. Amém?